Bom day, Brasil! Sejam bem-vindos a mais uma live de Vamos começar de novo? Bom day, Brasil! Sejam bem-vindos à nossa live de todas as segundas-feiras. É isso mesmo. Aqui nós lemos Provérbios e serão 31 semanas juntos lendo o livro do homem mais sábio e rico, próspero e abundante que já teve na história, que foi Salomão. Hoje nós estamos na 16º capítulo e nós vamos falar sobre transição. Ontem eu peguei esse gancho porque eu percebi o quanto as pessoas falam de transição de carreira. Eu vou mudar, eu vou fazer uma transição de carreira, eu sonho fazer uma transição de carreira. Fixado nesse termo, transição de carreira. Nós ainda temos um hábito, talvez, de falar fortemente sobre carreira, como se fosse o pilar mais importante da nossa vida. E eu queria contar para vocês que não é o mais importante. De longe, não é, nem de perto é o mais importante. Bom dia, meu amor, obrigada. Bom dia, Di. Então, vamos falar sobre transição? E dentro de Provérbios 16, ele fala muito sobre isso. Ele fala muito sobre liderança, fala muito sobre trabalho, fala muito sobre escolha. E tudo isso está dentro de transição. Porque quando a gente olha o significado da palavra transição, se você digitar no Google agora, igual eu fiz, ele vai falar sobre transitar, sair de um estado para o outro, para passar por uma mudança, uma transformação. Oi, Bibinha! Saudades de você! Então, a transição de carreira não é você sair de um cargo, de uma função e ir para outro. Não é você sair de um trabalho e simplesmente ir para o outro. Transição de carreira, que é esse termo que está na moda, ele é uma transformação, ele é uma mudança de vida. Porque a pessoa que estava naquele trabalho, naquela função, não será mais a mesma pessoa que estará no novo cargo, na nova função. E a transição, ela é de vida, na verdade, e não de trabalho, e não de carreira. Porque a pessoa mudou, então a sua vida mudou, a sua vida vai mudar. E aquilo que te fez tomar a decisão de sair do que você estava, de onde você estava, fazendo o que você estava, para te levar para esse novo lugar, para fazer essa mudança, ela foi mudada primeiro dentro de você. Mudou sua percepção do que é importante, mudou o seu olhar para você mesmo, mudou o que você tinha de entendimento de valor, percepção de valor, de identificação, de afinidade. Isso mudou, chega a um ponto a te incomodar, a te gerar insatisfação, questionamentos, até você tomar a consciência de que, beleza, não faz mais sentido, então eu preciso transicionar, eu preciso mudar, alterar, trocar, sair daqui e ir para cá. E aí, gente, a hora que você vem... Bom dia, Tereza Cristina, que Jesus abençoe o seu também. Aí, olhando para isso, o que vem o primeiro versículo de Provérbios 16? E fala o seguinte: o coração do ser humano pode até fazer planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Quando nós planejamos, quando a gente deseja fazer uma transição de carreira, e eu fiz várias mudanças de função, mas a carreira, que é o agro na minha vida, ele nunca mudou. Eu posso ter expressado o meu trabalho de formas diferentes, em períodos da minha vida diferentes, mas a base sempre foi o agro na minha vida. E quando a gente faz transição de carreira para o agro ou do agro, nós temos essa mudança, essa transformação acontecendo da mesma forma. Isso independente do trabalho que você tem hoje, da sua formação ou da área que você atua. Eu falo do agro porque minha vida gira em torno disso, né? Independente da forma que eu manifesto o meu trabalho,
ele é 100% ligado ao agro. Mesmo quando eu estava lá na cafeteria no Paraná, eu contei essa história no podcast, que em breve vai sair, do Milk Spot, que eu participei lá em Maceió. Eu falo dessa ida pra praia, que é uma coisa que todo mundo fala, eu vou fazer transição de carreira, eu vou largar tudo e vou morar na praia. Aqui o tudo. Tá vendo tudo? Não tem nada pra você largar, não. Tipo assim, é igual eu. Largar tudo o quê? O que eu tinha pra largar? Tinha nada pra largar. A gente não tem nada. A gente tem o que a gente é. Aí você pode falar, mas você vai se largar? Não vai. E aí isso traz muito dentro de Provérbios, porque as coisas se conectam. Parece que não tem nada a ver, mas depois você junta as informações e você fala, gente, tem tudo a ver. Enfim, então, o que eu quero trazer para você aqui é, quando a gente faz planos, quando a gente deseja fazer essa mudança, quando a gente deseja buscar algo dentro de nós, a gente tem que fazer um plano. Nosso coração vai bater mais forte para esse plano. Mas qual é o seu plano? Não adianta você falar que eu não estou feliz e vou fazer transição de carreira, sendo que você não vai fazer. Você só vai fazer quando você entender o real motivo do que te gera insatisfação no lugar que você está hoje. Você pode até falar, vou sair daqui do ponto A e ir para o ponto B. Vou sair da função que eu tô, da cidade que eu tô, da empresa que eu tô, do cargo que eu tô, da profissão que eu estou, do relacionamento que eu estou, dessa condição e vou para cá. Mas se você só vai agir, sair do falar e ir para o agir, quando você tiver consciência do que te incomoda, do que te gera insatisfação, do que te gera questionamento aqui. Porque se você não entender, você achará que você foi pro ponto B, mas na verdade você só trocou 6 por meia dúzia, entendeu? Você fez isso aqui para isso aqui. Só isso, você não chegou aqui. Você vai começar a andar em círculos e ficar dentro do mesmo lugar. O que vai te fazer sair do ponto A e te levar pro ponto B? A consciência somada com a aceitação, reconhecimento e atitude. Aí você vai sair daqui e vai chegar aqui. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinha. Eu não consegui fazer isso sozinha. E olha que eu sou uma pessoa especialista em transição de carreira, de tanto que eu refiz isso. Você só vai conseguir sair do seu ponto A e ir pro seu ponto B quando você tiver um suporte e pontos de suporte. O suporte pode ser pessoas, pode ser uma terapia, pode ser um guia religioso, um mentor. E pontos de suporte, visões curtas, metas curtas, para te sustentar e te dar suporte até o seu ponto B, senão você vai desistir. E Provérbios 16 fala muito sobre isso. Porque aí no versículo 2 fala o seguinte: todos os caminhos de uma pessoa são puros, mas aos olhos do Senhor... Não, peraí, baguncei aqui, ó. É o versículo 3. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Se a sua mudança do ponto A para o ponto B não for alinhado com o que Deus espera com você, ela não vai acontecer. Ou ela vai acontecer num prazo estendido, assim, anos. Quantos anos? 10, 20 anos. Sabe aquelas histórias que a gente escuta que a pessoa ficou 20 anos, 30 anos? É isso. Porque ela gastou esse tempo para alinhar o desejo dela, o plano dela, com o que o Senhor espera para ela. Porque enquanto a gente resistir no nosso chamado, enquanto a gente resistir no nosso propósito, nós vamos continuar perdidos. Gente, ai, Migli, que linda você aqui. Gente, eu ando muito, viajo muito, converso com muitas pessoas interagem comigo no direct. E eu escuto muito sobre isso, sobre se sentir ansioso, se sentir insatisfeito, não ver resultado do trabalho, não saber exatamente o que está fazendo, quero buscar propósito. E a transição de carreira está tão em moda por causa disso. Eu sempre falo isso aqui, mas é estatístico, né? 87% das pessoas do mundo fazem aquilo que não gostam. 87% das pessoas do mundo não estão alinhadas com o seu propósito e estão buscando mudanças e transições
Mas dentro dessa primeira perspectiva aqui, ó, que é o ponto, tá trocando 6 por meia dúzia, porque não quer pagar o preço de fazer essa jornada até o lugar certo. Porque viver dentro da vontade do Senhor, meu povo, não é para amador, não. Não é para amador. O preço é alto, mas vale a pena. Porque a satisfação e o preenchimento do seu ser, sabe aquele vazio que tem dentro de si, aquela angústia, aquele medo, aquela insatisfação, aquela insegurança, aquela maldição do domingo que você pensa, poxa, amanhã é segunda-feira. Sabe aquele cansaço que você não supera? É porque você está desalinhado com o seu propósito. Mas quando você paga o preço, sai do ponto A e vem para o ponto B, admite, assume que você não consegue fazer isso sozinho, porque Deus usa pessoas para curar pessoas, a sua vida será transformada, o preço pago será barato demais e você vai ter convicção que vale a pena todos os dias da sua vida, de você ter feito a escolha certa por você, que é viver o que o Senhor preparou para a sua vida. Eu falo isso de cadeira, eu falo isso sentada num lugar de quem pagou o preço e continua pagando, tá? Porque ele é parcelado, ele não é à vista, não. Ele é todo dia se paga um pouco disso, mas eu sou muito convicta e dentro das mentorias, que é esse suporte que eu te falei, né? Que é tirar você do ponto A e te levar para o ponto B, que é essa pessoa, esse mentor, essa pessoa que vai segurar na tua mão para te levar para esse novo lugar e te ajudar a definir esses pontos de suporte, esses pontos de descanso, essas pequenas metas. Se não for uma pessoa que passou por isso várias vezes, ou pelo menos que passou isso de verdade, na intensidade, você não vai conseguir fazer. Falo isso porque eu busquei essa ajuda várias vezes. E o outro, essa pessoa que você pede ajuda, que você pede suporte, que você conta, né, como um mentor, como um orientador na sua jornada, ele vai conseguir te levar só até onde foi. Então, as pessoas se frustram muito às vezes com coach, e não tem preconceito nenhum com coach, tá? Isso é limitação mental. Com mentorias, com mentores, com conselheiros, com consultores, com terapeutas, de qualquer origem, esses terapeutas, é porque as pessoas projetam no outro, nessa pessoa, a solução e a resolução e a orientação total de todo o processo. E a gente só vai conseguir conduzir o outro até onde a gente foi. E outro ponto, é só 50%. E olhe lá, a gente não pode esperar mais isso do que o outro, porque a jornada é sua, a jornada é minha. Eu tenho que caminhar com as minhas próprias pernas. Eu tenho que viver. Ninguém nunca vai te substituir. Nenhum conhecimento que eu tenha será suficiente para te livrar da dor, do erro, da perda, da confusão, do desentendimento, do cansaço, que faz parte do processo. Faz parte. O processo é um conjunto de ações que, somadas, te levará a um novo lugar, a transição que você espera. E aí, lá no versículo 7, fala o seguinte: se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Gente, isso aqui, ó, nós já podíamos resumir a live aqui. Quando nós entendemos que essa mudança, que essa transição, ela não é só a sua carreira, não é só o seu trabalho em si, ela é uma mudança de vida, ela é uma mudança de comportamento, ela é uma mudança de pensamento, ela é uma mudança de sentimento, ela é um autoconhecimento, ela é uma revelação do seu estado atual, do que te incomoda, do que satisfaz, é um diagnóstico. Essa transição é um entendimento profundo sobre quem você é, do que você faz, e você aceita, entende e vive o processo com tudo que ele tem dentro, que são coisas boas e ruins como tudo na vida, e você alinha os seus planos com a vontade de Deus. Não é Deus que alinha a vontade dele à sua, é a sua vontade que estará alinhada à vontade do Senhor. E você tem que ceder, não é ele. Jesus não vai ceder por você, ele é dono da verdade, ele é a verdade, o caminho e a vida, ele sabe o que é melhor para você. Antes de você nascer, ele já tinha desenhado a sua vida e traçado você. E aí, quando você aceita isso, que o que ele está preparando para você é algo extraordinário, muito melhor do que você imaginou e pensou,
Meu amor, todas as coisas cooperam para o bem. Até o mal faz bem. Até aquilo que ia dar errado dá certo. Gente, eu tenho um testemunho sobre isso que vocês não têm ideia, não. Vou contar ele pra vocês. Aproveitar que a live é minha. Eu gasto o tempo que eu quiser aqui no meu Instagram. Quem assistir, assistiu. Quem não assistiu, também não assistiu. Então é sobre isso, né? Aconteceu uma situação. Eu fui convidada para fazer um trabalho. Era de graça, mas que ia me dar visibilidade, que ia me dar autoridade, que ia me conectar com outras pessoas, e eu fiquei muito animada, muito empolgada com isso, muito mesmo. Pensei, nossa, chegou minha hora, sabe aquilo que você pensa assim, é agora? É hoje que eu vou bater minha meta, é hoje que eu vou ganhar muito dinheiro, é hoje que eu vou realizar um sonho, sabe aquilo que, tipo, realmente é muito bom pra você? Era isso que era muito bom pra mim. Eu achei que fosse muito bom pra mim. E eu tava muito empolgada, ia ser, por exemplo, amanhã de manhã. Então hoje à noite, tudo certo, tudo alinhado, meu look já tava separado, tudo pronto, me ligam e desmarcam comigo. Não deram justificativa, simplesmente falaram que eles iam rever o que ia ser feito. Passou uma semana, eu fiquei sabendo por outras pessoas que eles tinham me substituído. Eles colocaram outra pessoa no meu lugar. Não me falaram nada. Não falaram nada. Simplesmente eu fui substituída, outra pessoa executou o projeto, aquilo que eu tinha sido convidada para fazer, e ficou por isso mesmo. Gente, eu fiquei com tanta raiva, eu fiquei tão frustrada, eu fiquei tão... Nossa, eu fiquei assim, falei, cara, que... Eu fiquei decepcionada, porque eu achei que ia ser muito bom pra mim, realmente ia ser, e foi um negócio importante. Me substituíram sem me dar uma justificativa, sem falar nada, enfim. Fiquei com muita raiva, fiquei muito frustrada, mas deixei pra lá. Passou um mês e meio, mais ou menos, essa história morreu. Chegaram pra mim e falaram assim, olha, vai acontecer um evento e tal... Você não quer ir lá fazer a abertura do evento? De uma forma despretensiosa, é só 10 minutos. E aí a gente vai te dar a oportunidade de fazer a abertura do evento. Falei, tá bom, tá ótimo, né? Meu Deus, que presente, né? Não sabia o que significava esse evento, não tinha conhecimento sobre isso, mas eu fui. Resumindo, eu fui, fiz a abertura do evento, depois daquilo... Eu entendi que o palco era o meu lugar. E aí eu entendi que se eu tivesse participado daquilo que era proposto, que eu tinha sido convidada, eu não ia ter subido no palco depois. Mesmo que foi só 10 minutos, o que eu recebi de feedback sobre as minhas palavras, sobre a minha apresentação, sobre o meu posicionamento, eu entendi que o palco, que ser palestrante, que pra mim, até aquele momento, era algo espontâneo e que eu fazia porque eu amava e porque eu gostava e porque as pessoas falavam que eu era boa, a partir daquele dia eu entendi que o palco, ser palestrante, pra mim, era o meu trabalho. Que através das palestras que eu ministro, dos treinamentos, dos workshops, de quando eu estou à frente compartilhando toda a minha experiência de transição de carreira, de transição de vida, toda a minha experiência profissional, os meus 12 anos de formada, todas as minhas formações, as minhas pós, os meus cursos, os lugares que eu viajei e etc. De uma forma coletiva, além de me preencher, alinhar com o meu propósito de vida, me coloca alinhada com o propósito do Senhor, eu entendi que ali era o meu lugar. E a partir de então, eu me posicionei como palestrante e hoje eu faço muitas palestras, muitos treinamentos, inclusive minha agenda está aberta, se você quiser me recomendar, me sugerir, eu estou à disposição. E eu entendi isso, que quando... Eu vou ler de novo esse versículo, que se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, eles fazem que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Ou seja, quando os seus caminhos estão alinhados com o Senhor, até aquilo que deu errado vai dar certo. Até aquilo que ia dar muito errado, vai dar muito certo na sua vida. E eu sou muito grata por ter dado errado.
Na hora eu não entendi, na hora eu fiquei possessa. Mas depois que passou, eu falei, cara, é isso. Olha que presente que eu tive do Senhor. Porque ele falou, ei, filha, acalma lá, vai ser doida. Eu tô no comando. Eu sei o que é bom pra você. Se não deu certo, porque não era pra ser você. Porque eu sempre tenho algo maior e melhor pra realizar na sua vida. Confia. Entrega. E é isso que acontece. Mas não vai deixar de acontecer coisa ruim exatamente pra você ter o ensinamento. Aí, lá depois, no versículo 23, tem muitos versículos bons nesse meio aqui, ó. Fala o seguinte: o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Isso aqui traz muito que quando a gente tem um coração sábio, receptivo, amoroso, acolhedor, e a gente entende que tudo coopera para o bem, nós somos capazes de falar, e aquilo que a gente fala é persuasivo, é convincente. Fala o seguinte, depois no 26, a fome do trabalhador o faz trabalhar, porque sua boca o incita a isso. Nós temos que buscar sempre essa fonte essa vontade de trabalhar para alinhar a nossa vontade com o do Senhor. E a nossa transição de carreira, ela não deve ser projetada nesse ego. Ela não deve ser projetada no reconhecimento. Ela não deve ser projetada nessa busca incessante por algo que você está buscando. Ela deve ser para que você execute a vontade e o propósito que o Senhor tem na sua vida, através do seu trabalho. O seu trabalho é importante para o mundo, o seu trabalho é importante para o Senhor, o seu trabalho contribui com as outras pessoas, e nós termos trabalhos diferentes são complementares e nós precisamos dessa soma. E traz essa consciência de que através do meu trabalho eu estou servindo a Deus. E se eu estou servindo a Deus e eu estou alinhado, a minha mudança, a minha transição, ela vai ser leve, ela vai ser tranquila. Só que lembra o que a gente falou lá no começo. Se eu não identificar o que me gera insatisfação, o que me gera conflito, o que me gera confusão, o que me gera incômodo aqui, e eu entender os pontos positivos e negativos, eu vou trocar 6 por meia dúzia. Vou sair desse emprego, vou sair desse trabalho, vou sair desse modelo de negócio, vou sair desse estado, vou sair dessa cidade, vou fazer isso aqui, ó. Sendo que o objetivo é chegar aqui. E é muito difícil, hein, gente? Sair daqui e chegar aqui sozinho. Ah, não é possível? Não, gente, eu acredito que deve ser possível. Conheço poucas pessoas que fizeram isso sozinha. Ou nenhuma, na verdade. Porque eu não fiz sozinha. Não conheço quase ninguém que fez isso sozinha. Ninguém. Eu vou refletir mais, mas eu acho que eu não conheço ninguém que fez isso sozinho. Que não usou um mentor, alguém que deu esse suporte e foram definir pequenas metas até chegar aqui. Mas enfim, vamos lá para o último versículo de Provérbios 16. Fala muito, repito, sobre liderança aqui. Então, leiam Provérbios 16. Isso vai te ajudar nas suas transições, nas suas mudanças, nas suas alterações, naquilo que você quer trocar na sua vida. E fala o seguinte: é melhor ter paciência do que ser um herói de guerra. É melhor, o que domina o seu espírito é melhor do que aquele que conquista uma cidade. É melhor ter paciência do que ser um herói de guerra. É melhor você esperar, trazer o máximo de entendimento, de consciência aqui, do que fazer pela força do braço, do que ser um herói de guerra, do que ser aquela mulher forte, guerreira, determinada, que faz o trem acontecer e que muda e que executa. Eu já fui essa pessoa, eu já estive nesse lugar muitas vezes. E foi pesado, foi cansativo e não é sustentável. Ele não dura. Esse lugar não perdura na nossa vida, ele não te mantém lá e você vai ter que mudar de novo e você vai ter que fazer transição de novo. E aí você entra em vícios emocionais, como eu já tive, que é o vício da mudança. E enfim, aí a gente entra em outro assunto. Bom dia, coisinha! Então, meu povo, leia Provérbios 16, entenda que a transição de carreira ela não existe, é uma transição de vida. E que se você não identificar o que está te fazendo mudar e ter tomar total e plena consciência, dar tempo para isso sedimentar, lembrando que o tempo para mim é diferente do que é o tempo para você. Por isso que o autoconhecimento é tão profundo, que às vezes 4 meses, 5 meses na minha vida é suficiente para isso,
Mas talvez para você vai gastar anos. E a gente pode gastar, e eu posso gastar anos para alguma coisa, e você pode gastar meses para outras coisas. Lembre do seu tempo, de buscar esse autoconhecimento, entender quais são os seus padrões, quais são os ciclos da sua vida. E lembre-se, o coração humano pode até fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Que vocês tenham uma semana extraordinária, dias de transições, de mudanças com muita consciência. Não ache que você tem que dar conta sozinho, porque a gente não precisa dar conta sozinho. Peça ajuda, busque um mentor, uma orientação, um direcionamento, busque a palavra do Senhor todos os dias. Use tudo isso ao seu favor. Vá definindo pequenas metas até a sua mudança de vida, de mentalidade total acontecer. Toda segunda-feira estamos aqui, semana que vem estamos no Provérbios 17, serão 31 semanas juntos. Contem comigo para o que vocês precisarem, eu estou aqui para servir, porque enfim eu estou alinhada com a vontade do Senhor. Um beijo.